Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós vamos mesclar um pouco o modo da gente trazer os estudos para vocês aqui no canal. A gente vai continuar ainda trazendo os estudos grandes e com mais revelação das duas casas de Israel, o qual a gente já começou, de Apocalipse, dos Salmos, da Lei, dos Profetas. A gente vai continuar trazendo esses estudos, que é maior, né? São estudos mais complexos. E a gente também vai trazer agora, a partir de agora, estudos menores para focar em palavras desconhecidas, palavras não originais, também versos que foram traduzidos errado, por engano do próprio tradutor, ou coisas tendenciosas que foram traduzidas. E a gente vai analisar esses pontos que são difíceis de entender, que às vezes por causa de uma palavra errada muda todo o sentido do contexto, como por exemplo no caso do pré-tribulacionismo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 2, ao qual ocorre um grande erro, grande contradição do próprio tradutor. Ali eu acho que é mais tendencioso. Então a gente vai mesclar os estudos grandes com as palavras no original, palavras desconhecidas que dão todo o significado para o texto. Hoje nós vamos começar a olhar isso aí. A gente vai começar a olhar uma palavrinha importante que a ciência ela não comprova, a ciência ela rejeita o que está escrito na palavra. E muitos cristãos entram na onda da ciência e não acreditam na palavra, no que a palavra diz. Não sou eu que estou dizendo, mas eu vou mostrar para vocês o que a palavra diz. E hoje nós vamos começar a entender a palavra firmamento, que algumas traduções vai estar expansão, algumas vai estar traduzido como abóbada dos céus. Então tem várias traduções que colocaram o seu próprio entendimento. Mas hoje nós vamos ver no hebraico o que significa. Eu peço para vocês permanecerem até o final do vídeo. Então, irmãos, eu vou mostrar para vocês aqui a gravação da tela e nós vamos começar em Gênesis 1, a partir do verso 6, que vai ser a palavra firmamento. Então acompanha comigo aqui. Verso 6. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Então, depois que o Senhor disse haja luz, fez a separação da luz e das trevas, ele disse que era para haver um firmamento no meio das águas, águas de cima, com as águas de baixo, separação entre águas e águas, águas de cima e água de baixo. Então você tem que entender que tem que ter águas em cima e água embaixo. Alguns entendem que essas águas de cima são as nuvens, águas que estão nas nuvens, né? Que evapora dos rios e elas sobem em forma de vapores. Não. Negativo. O que está dizendo aqui é águas de cima, no firmamento. Tem o firmamento, então o firmamento vai fazer a separação da água que está em cima da água que está embaixo, correto? Então vamos ver o que significa a palavra firmamento. No original, no hebraico aqui, ó, o H aqui é de hebraico, número 7549, essa é a referência hebraica. Então o que significa? Esse resh, o kof, yod e o ain significa raquia. Raquia é a palavra no original, que significa superfície estendida, entre parênteses, sólida. É uma superfície sólida. Então, a tradução, expansão, firmamento, né? Superfície estendida, que é sólida, expansão e firmamento. Então, ela pode ser usada da seguinte forma, A, B. Expansão, plano como uma base, né? Plano. B. Firmamento refere-se à redoma dos céus. Redoma dos céus. Guarda bem isso. Redoma dos céus, uma abóbada. Que sustenta as águas de cima. Que não seria a atmosfera, não seria as nuvens, né, retendo as águas, as nuvens retendo as águas. Negativo. Aqui, ó. Considerado pelos hebreus como sendo sólida e que dava sustentação às águas de cima. Então, isso é o que o dicionário hebraico diz. Portanto, ela não pode ser
é algo como se fosse a atmosfera, igual a ciência diz. E muitos cristãos caem nessa. É uma superfície sólida. A palavra é usada. Essa palavra raquia é uma palavra específica para falar de algo plano, de algo sólido. Correto? Então nós vamos ver onde mais essa palavra ela vai aparecer. Lembrando que ela vai aparecer sempre no Antigo Testamento. Eu não vou olhar todas as palavras porque aparece em muitos... em Gênesis aparece várias vezes aqui, mas é por causa que o Senhor vai falar do firmamento. Vai aparecer em Salmos e vai aparecer também em Ezequiel. E Ezequiel vai aparecer muitas vezes, por causa lá dos seres viventes. Os seres viventes, ele vai mostrar lá, daqueles que têm 6 asas, tem uma classe de serafins que estão abaixo do firmamento. E tem uma classe de serafins que estão acima no firmamento, lá no trono, rodeando o trono, como a gente vê em Isaías 6. Vocês podem ver em Isaías 6 que tem serafins rodeando o trono. E em Ezequiel vai ter serafins que vai estar abaixo do firmamento. Ou seja, está dando a entender que eles ficam nos segundos céus. Entendeu? Primeiro céus é os céus visíveis que a gente tem. O segundo céus é os céus onde está luminárias, no caso as estrelas, o sol, a lua, onde tem toda a órbita, né, os astros celestes. Então, esse é o segundo céus. Então, dá a entender que esses serafins estão no segundo céus, porque eles estão abaixo do firmamento. Então, se eu clicar aqui nesse H7549, vai abrir 2 janelas aqui para a gente ver, né, aqui o dicionário, e vai abrir aqui essa parte onde que vai estar. A próxima vai ser em Gênesis 1:20, que é ainda falando do firmamento. Aqui, ó, firmamento, né? Aqui o H7549. Então, ele vai aparecer em Salmos também, aqui, ó. No Salmo 150, verso 1. É a única vez que aparece em Salmos. Diz assim, verso 1. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. Então vai ter que estar acima do firmamento. Louvai-o no firmamento. Aqui é a referência, né? O endereço do dicionário. Obra do seu poder. Então, se tem o firmamento fazendo a separação entre o terceiro céu, onde está o santuário do Senhor. Aqui também Ezequiel 1, verso 22. Sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento. Então, sobre a cabeça deles, sobre eles, tinha algo semelhante ao firmamento. Como cristal brilhante, que metia medo, estendido por sobre a sua cabeça. Aqui o verso 23, continuando, né? Por debaixo do firmamento, estavam estendidas as suas asas, a de um em direção a do outro, de outro. Cada um tinha outras 2 asas com que cobria o corpo de um e de outro. Então 6 asas, né? 2 tocavam, um de cada lado, e 2 também cobriam o corpo um do outro. Aí vai continuar, 25, vamos ver se vai aparecer mais. A última menção vai ser no capítulo 12 de Daniel, olha para você ver. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, a mesma palavra, fulgor do firmamento, como a glória, o brilho, o esplendor do firmamento. Então eles vão estar lá no terceiro céu, glorificando, né? E aos que há muitos conduzirem a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Claro, aqui ele está fazendo ele está mostrando aqui que nós seremos como as estrelas. Claro, ele está falando dos segundos céus, onde estão as estrelas, como o fulgor do firmamento, como as estrelas. Anjos comparados às estrelas, e nós também estamos sendo comparados a estrelas. Mas em Apocalipse, nós vamos estar no Monte Sião, porque o Senhor tem um Monte Sião lá nos céus, tem na terra, lá em Jerusalém, e tem nos céus, o Monte Santo do Senhor, lá nos céus. Então, nós vamos estar lá naquele mar mesclado com fogo, que é o firmamento. Vocês entenderam? É o firmamento. Então, vocês podem perceber que o que a ciência não diz é que existe sim uma base estendida que faz a separação das águas de cima das águas de baixo. E nesse firmamento tem as águas de cima e também tem o terceiro céus.
tá bom? Esse vídeo foi para a gente começar a passar para vocês essas questões de tradução de versos que foram traduzidos errado, para a gente compreender melhor o que está na mente do próprio escritor quando foi inspirado por Deus. Agradeço por vocês terem permanecido até o final de mais um vídeo, e se não forem inscritos, considerem inscrever no nosso canal, e se tiverem gostado, dê o joinha, o gostei, tá bom? Para fortalecimento do canal. Até o próximo estudo e Shalom!